Olá, olá, e aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vou comentar um pouco com vocês a última leitura que eu fiz, fazer um comentário rápido aqui sobre esse livro do Philip Roth, que chama-se Complexo de Portnoy. Esse livro foi a última leitura que eu finalizei e ele, pra mim, provavelmente foi a melhor leitura que eu fiz no ano, o que não é lá grande coisa, porque eu li pouquíssimo esse ano, eu devo ter lido, não sei quantos li, mas muito pouco. Acho que eu conto na palma de uma mão as coisas que eu li esse ano. E, enfim, isso não vem ao caso, a questão é que essa leitura foi muito positiva para mim. Gostei demais, por alguns motivos. Esse livro não é o tipo de livro que foca em enredo, então ele não é o tipo de livro que acontece muita coisa. Mas ele é o tipo de livro em que tem uma ênfase muito forte no personagem. O personagem que dá título ao livro, Portnoy, Alex Portnoy, que é um personagem que é o foco, é a ênfase do livro. Não é muito o que acontece com ele, apesar de acontecer bastante coisa, mas ele é a ênfase, são os valores dele, a construção dele, a forma com a qual ele é desenvolvido. Esse livro ele é constituído por uma longa, e o livro integralmente é isso, é uma sessão de análise do personagem Portnoy com o seu analista. E a última linha do livro é falada por outra pessoa que não seja o Alex. Mas isso não vem ao caso. A questão é que nessa sessão de análise o personagem é colocado com uma liberdade discursiva muito grande. Então ele pode falar literalmente tudo que ele quiser. O que coloca ele numa situação em que ele fala as piores barbaridades que você conseguir imaginar, mas que, tipo, se você pensar o contexto, o cara está numa sessão de análise, é justo que ele tenha liberdade para falar as atrocidades que ele queira falar, as atrocidades que compõem a personalidade dele. Então é um cara que não foi pensado para agradar muita gente, não. Ele não foi pensado para agradar, por exemplo, a comunidade judaica, da qual ele faz parte. Ele é um judeu, assim como o autor Philip Roth. E ele vai criticar bastante a persona judaica por excelência, os valores, os costumes, a cultura, tudo isso. E os preconceitos, a questão do racismo também. Outra coisa muito importante também, que é bom destacar, é a relação dele com os pais. A mãe e o pai. A mãe como essa figura opressora, quase onipresente, quase sobrenatural. E o pai como uma representação de uma fraqueza moral muito grande. Então o pai ele representa a fraqueza que alimenta, alimenta a frustração do Alex. A frustração do Alex com tudo com o qual ele tem que interagir. Mas a frustração maior do Alex, e aí é o que dá o título ao livro, o Complexo de Portnoy, meio que numa referência meio torta ao Complexo de Édipo. O Complexo de Portnoy é justamente essa incapacidade do personagem de, como é que eu posso dizer, de levar até a última consequência, até a satisfação dos seus desejos. Ele não consegue realizar os seus desejos por causa de uma interferência moral muito grande. Ele é um cara que tem um problema de culpa muito forte, ele fica se culpabilizando, ele sempre pensa os piores cenários possíveis, que por vezes é bem engraçado. Então, cara, é um livro muito interessante, muito interessante, muito vasto em termos de efeitos que ele vai causar no leitor. Ele vai causar nojo, bastante nojo. Ele vai fazer você achar graça. É bem engraçado por diversas vezes. Engraçado, tem cenas aqui que parece que você está assistindo American Pie, sabe? É tipo, bem engraçado mesmo, ele relembrando da juventude dele, os episódios da juventude dele. E tem cenas aqui, cara, que é de uma profundidade, complexidade, que parece que você tá lendo Dostoiévski, sabe? É tipo muito denso mesmo. Quando ele está refletindo sobre, por exemplo, a questão da identidade judaica dele, que é um tema seríssimo na vida dele. Então ele não se sente exatamente judaico, mas ele está numa posição de um conforto bem assim, tipo, a comunidade judaica tem uma herança histórica bastante delicada. Só que ele não sente isso porque ele está do outro lado de todos os eventos que aconteceram, por exemplo, no Holocausto. Ele não viu isso, ele está em Nova York, ele está tranquilo ali, relativamente tranquilo. Então ele não se sente exatamente judaico, sabe? Ele não se sente pertencente a essa cultura, mas por outro lado essa cultura o influencia
absolutamente em tudo que ele faz na vida. Tudo que ele faz na vida tem uma influência da sua personalidade judaica. Tem uma cena em que ele tem um diálogo, uma espécie de sonho, de alucinação, em que ele tem um diálogo com uma representação do diabo. Isso é muito Dostoiévski, cara. E o diabo, inclusive, tem a forma de um rabino. Então, tipo, são os conflitos de valores, assim, completamente em tensão na cabeça desse cara, que faz com que ele seja um personagem fascinante. Muito, muito, muito massa mesmo. Eu peguei aqui alguns pontos só para comentar um pouco. O livro, ele, coincidentemente, tem uma referência muito incrível ao Retrato do Artista Quando Jovem, que é provavelmente meu livro favorito, o que me influenciou muito a gostar mais ainda desse. Esse personagem, ele também assume aquele caráter non-servient do Stephen, lá do Joyce, em que ele rejeita tudo. Ele rejeita a família, ele rejeita os pais, ele rejeita a herança, a identidade judaica dele. Então isso também é muito forte, assim como o Stephen, né? Esse livro vai tratar também, e é um tema próprio dos autores dessa geração, de tratar dessa questão da masculinidade frágil, em decadência mesmo desses caras. Ele vai tratar também da questão moral. Provavelmente o eixo temático principal desse livro é a problemática moral. Ele fala muito da questão do menino bom. Ele é um menino bom, que não tipo, pra ele tem uma hora que ele fala que a felicidade seria fazer o mal sem se sentir mal por isso. Ou seja, ele tem uma tendência moral que atrapalha mais do que ajuda, no caso dele. Então, como é que pode ser mal e feliz ao mesmo tempo? O que também é bastante Dostoiévski, se a gente parar para pensar. E por último, tem um tema bem interessante, que que isso vai aparecer lá no Houellebecq também, Michel Houellebecq, que é a questão da impossibilidade do afeto. É como se esse personagem ele não conseguisse desenvolver sentimento genuíno por absolutamente ninguém. E o livro ele vai apresentar alguns relacionamentos dele, algumas aventuras sexuais, várias aventuras, mas um relacionamento com o qual ele quase atinge esse nível de afeto, mas não consegue chegar lá, justamente por causa dessa noção de impossibilidade do afeto. E, cara, muito massa, muito massa. Recomendo a leitura para quem tem vontade de conhecer o autor, Philip Roth, para quem gosta dessas temáticas que eu falei, da questão moral. Lembrando que é um livro surpreendentemente engraçado, mas também surpreendentemente chocante e nojento, bem nojento às vezes. E é isso. E lembrando que tem essa questão moral também, provavelmente, se você gosta dessas questões, provavelmente vai gostar desse livro. Não é um livro longo, pretendo com toda absoluta certeza ler mais coisa do Philip Roth, inclusive já tenho aqui o próximo livro que eu pretendo ler dele. O Philip Roth está nessa linha de autores que eu estou querendo conhecer recentemente. Conheci o Houellebecq, o Cormac McCarthy, agora o Philip Roth. Provavelmente depois disso aqui, agora eu estou lendo outro do Michel Houellebecq, que é o Mapa e o Território. Quando eu finalizar, provavelmente eu vou ler outra coisa do Cormac McCarthy, e assim a gente vai por aí, beleza? Você já leu Complexo de Portmore? Já leu o Philip Roth? Aqui no canal tem um vídeo de uma conversa que eu tive com meu amigo Darwin, lá do Seleção Literária, sobre um livro do Philip Roth, que foi um livro que marcou a vida de leitor do Darwin, que foi O Complô contra a América, que eu não li, mas que o Darwin fala muito bem dele, vários aspectos lá no vídeo. Tá bem interessante essa conversa, se você quiser dar uma olhada lá. Beleza? Fica aqui a minha indicação. Por hoje é só, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!